Acho que meu colega de trabalho pode estar tendo um caso com minha esposa e estou vivendo o pior pesadelo da minha vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você gosta desse tipo de história e quer ouvir mais, se inscreve no canal e ativa o sininho. Obrigado! Sou um homem de 36 anos e em 2014 tive um encontro inesperado com quem hoje é minha esposa, que tem 32 anos. Vamos chamá-la de Gabi. Gabi estava esperando na fila da praça de alimentação quando a vi pela primeira vez. Curiosamente, eu inicialmente planejava comer em outro restaurante, mas a fila lá estava muito longa, então entrei na fila do restaurante onde Gabi estava. Quando nossos olhares se cruzaram, fiquei impressionado com o quão deslumbrante ela era. Ao me ver, Gabi deu uma risada e explicou que não estava na fila para pedir comida. Ela mencionou que sua prima trabalhava no restaurante e que estava apenas esperando o turno dela acabar. Fiquei muito feliz por ela ter puxado conversa comigo, porque eu estava lutando para pensar em algo para dizer. Graças à sua abordagem amigável, consegui quebrar o gelo com humor e engatamos uma conversa enquanto ela esperava a prima. Ficou claro que eu estava causando uma boa impressão nela. Enquanto esperava, ofereci para comprar algo para Gabi, mas ela preferiu uma limonada de morango. Comprei para ela e nossa conversa continuou, mantendo um tom brincalhão e descontraído. Quando a prima dela finalmente saiu do turno, aproveitei o momento para pedir o número de telefone de Gabi e ela me passou com prazer antes de ir embora. A partir daí, fiz de tudo para conquistá-la. Depois de vários encontros, eventos e interações com nossos amigos, oficialmente nos tornamos um casal. Em 2017, Gabi e eu nos casamos e, com o passar do tempo, nos tornamos pais de 3 filhos maravilhosos. Temos 2 filhas e nosso filho é o do meio. Ao longo dos anos, nos tornamos excelentes pais para nossos filhos. Não foi fácil, mas decidimos reduzir as saídas para clubes e shows. Embora ainda encontrássemos momentos ocasionais para nos divertir, nossa vida noturna ficou em segundo plano. Sempre me senti sortudo por ter Gabi como minha esposa. Sua personalidade é incrível e sua beleza chamava a atenção, até mesmo entre meus amigos. Gabi é descendente de cubanos e sua aparência é uma mistura da atriz que interpretou a Mulher Maravilha e Salma Hayek. Ela tem um corpo curvilíneo, tatuagens nos braços e é conhecida pelo seu rabo de cavalo característico, especialmente nas selfies. Financeiramente, estamos bem. Eu trabalho como zelador e Gabi, junto com a irmã, atua como decoradora de interiores, o que nos dá uma boa renda. Sua irmã é a designer de interiores e Gabi entrou na profissão depois de ver o sucesso dela. Estou dedicado ao meu trabalho há 7 anos. Mal podia imaginar que alguém do meu local de trabalho traria problemas para o meu casamento. O problema começou na última quarta-feira. Há um cara no departamento de expedição, vamos chamá-lo de Daryl. Embora não sejamos grandes amigos, o considero um conhecido e ocasionalmente conversamos durante as pausas para o almoço. O tempo mais longo que passei com ele provavelmente foi quando jogamos dados no estacionamento do trabalho. Nossas interações geralmente giram em torno de discussões sobre basquete durante o almoço. Um fim de semana, meu carro teve problemas nos freios, o que me impediu de dirigir até o trabalho. Minha esposa gentilmente se ofereceu para me levar e me buscar após o turno. Na primeira vez, ela chegou um pouco cedo e teve que esperar cerca de 30 minutos para eu terminar. Durante esse tempo, ela começou a conversar com Daryl, um colega de trabalho, e outra colega que chamarei de Brianna. Após apresentá-la como minha esposa, tivemos uma conversa casual antes de ir para casa. Olhando para trás, esse momento pode ter sido o ponto de partida de tudo. Suspeito que Daryl pode ter começado a se aproximar da minha esposa durante aquela semana em que ela teve que me buscar no trabalho. Sempre que eu terminava o turno, frequentemente encontrava minha esposa com Daryl e Brianna no escritório, curtindo música rap nos fones de ouvido Beats by Dre de Daryl, conectados ao celular dele. Gabi mencionou que gostava de conversar com Brianna e passava o tempo no escritório com ela e Daryl. Como eu sabia que Brianna e Daryl moravam perto e eram bons amigos, inicialmente não me senti incomodado com a presença dele por perto. Depois daquela semana, Gabi começou a ir ao meu local de trabalho para socializar com Daryl e Brianna.
Como Brianna era supostamente amiga da minha esposa, não me importei que ela visitasse ou conversasse ao telefone. No entanto, de certa forma, negligenciei o fato de que Daryl estava constantemente presente e interagia muito com Gabby. Minha esposa sempre recebeu muita atenção, principalmente no Instagram, então tentei controlar minhas preocupações. Mesmo quando a via conversando com Daryl sem Brianna por perto, evitava tirar conclusões precipitadas para não irritar Gabby e acabar provocando discussões diárias em espanhol. Foi na última quarta-feira que minhas preocupações sobre uma possível infidelidade começaram a ganhar força. Naquele dia, ao sair do trabalho, me despedi de um colega que naquele momento estava ao telefone e também se despediu de mim. O que chamou minha atenção foi o jeito como ele mencionou meu nome, como se a pessoa do outro lado da linha me conhecesse. Perguntei com quem ele estava falando e ele sorriu, dizendo que era um antigo colega nosso. Ele então me pediu para esperar um momento, dizendo que essa pessoa queria falar rapidamente comigo. Ele me entregou o telefone e fiquei feliz por reconectar com esse antigo colega, a quem chamarei de Tyrell. Na conversa com Tyrell, relembramos experiências de trabalho e os motivos pelos quais ele saiu. Ele explicou que seu irmão trabalhava em um armazém em Atlanta e que ele havia se mudado para lá após o irmão prometer um emprego, mencionando brincando que agora ganhava mais que nós. Depois de colocarmos o papo em dia, Tyrell disse que queria conversar sobre algo importante e pediu meu número de telefone. Concordei e ele me instruiu a enviar meu número por mensagem direta no Facebook. Fiz isso e devolvi o telefone do meu colega. Imediatamente após enviar meu número, Tyrell me ligou antes mesmo de eu chegar ao carro. Atendi e perguntei o que estava acontecendo. Ele perguntou se eu estava no carro e confirmei. Tyrell então me pediu para não começar a dirigir, pois tinha algo importante para compartilhar. Isso despertou minha curiosidade, então insisti para que ele explicasse. Ele respondeu, enfatizando que eu não poderia contar a ninguém o que ele estava prestes a dizer. Concordei em manter segredo. Ele perguntou se Gabby ainda visitava meu local de trabalho, o que me pegou de surpresa. Respondi afirmativamente, e ele continuou perguntando se Daryl ainda conversava com Gabby. Mais uma vez confirmei, e sua insistência começou a me deixar inquieto. Tyrell garantiu que não queria causar problemas, mas acreditava que Daryl tinha interesse na minha esposa. Como ele não trabalhava mais conosco, disse que não se importava, mas achava importante que eu soubesse disso. Ao ouvir isso, senti um frio na espinha. Perguntei como ele sabia de tudo isso, e Tyrell revelou que tinha presenciado as interações entre eles durante o tempo em que trabalhava conosco. Tyrell ocupava um cargo de liderança e se movimentava entre diferentes departamentos. Ele mencionou que, ao circular pelo local, frequentemente via Gabby e Daryl conversando. Além disso, afirmou que Daryl tinha comentado com outros colegas que desejava Gabby, fazendo também comentários sobre sua aparência. Perguntei a Tyrell em que horários ele costumava vê-los juntos. Ele explicou que geralmente era cerca de 1 hora antes do almoço. Embora às vezes visse Gabby conversando com Brianna, ela passava mais tempo falando com Daryl. Tyrell destacou que só começou a suspeitar de algo quando ela começou a visitar o local aos sábados, especialmente quando o departamento de Daryl trabalhava horas extras. Essa revelação me surpreendeu, pois raramente trabalhava horas extras, e isso tornava confuso o motivo de Gabby estar lá. Perguntei a Tyrell se ele tinha certeza das visitas de Gabby aos sábados, e ele confirmou com convicção. Ele mencionou estar bastante convencido de que Daryl estava se aproximando dela. Durante uma dessas visitas de sábado, com poucas atividades no local, eles tinham muito tempo livre. Daryl frequentemente usava sua caixa de som Beats by Dre, mesmo na presença de Gabby, o que parecia normal para Tyrell. No entanto, depois de algum tempo, Tyrell relatou ter ouvido música alta em espanhol e, ao se aproximar, descreveu a situação como se tornando íntima entre Gabby e os outros. Segundo Tyrell, Daryl segurava Gabby pelo pescoço enquanto ela fazia twerking para ele. Apesar de minha esposa não ter um corpo extremamente voluptuoso, ela tinha atributos suficientes para realizar o movimento se quisesse. Fiquei em choque com essa informação.
Pedi confirmação, perguntando se ele tinha certeza absoluta, e ele respondeu de forma firme, enfatizando que não era cego. Tyrell relatou que todos estavam assistindo enquanto ela dançava de forma provocativa para Daryl, chegando a mencionar que ele levantou a camisa dela para expor sua parte traseira através das leggings. Perguntei se ela tentou parar os avanços de Daryl, ao que Tyrell respondeu negativamente. De acordo com ele, tudo o que Gabby fez foi rir e continuar dançando, como se estivesse tentando ganhar uma competição. Tive dificuldade em acreditar nas informações que Tyrell estava compartilhando. Ele expressou arrependimento e me aconselhou a manter minha esposa longe de Daryl, inclusive de Brianna. Agradeci a ele por compartilhar tudo isso e encerrei a conversa logo em seguida. Ao dirigir para casa, me senti profundamente envergonhado e humilhado pela situação. Minha mente estava cheia de pensamentos tumultuosos. O que mais me incomodava era que o incidente de Gabby dançando para Daryl havia ocorrido cerca de 7 ou 8 meses atrás. Quem sabe o que pode ter acontecido desde então? Eles poderiam ter levado os encontros para outro lugar, e ela poderia ter feito mais do que apenas dançar. Percebi que precisava confrontar Gabby e ver se ela seria honesta comigo. Quando cheguei em casa, encontrei minha esposa concentrada em uma conversa telefônica com sua mãe. Após algumas conversas casuais, perguntei se ela tinha se encontrado com Brianna naquele dia e ela respondeu que sim. Então perguntei se ela tinha visto Daryl e ela negou. Expressei minha surpresa, mencionando que eles pareciam inseparáveis, como os três mosqueteiros. Ela afirmou que Daryl não estava muito por perto, o que eu sabia ser uma mentira descarada. Após essa troca, minha esposa simplesmente passou por mim e foi para a cozinha pegar o telefone, provavelmente para mandar mensagens aos amigos. Eu não conseguia acreditar que ela havia mentido tão descaradamente sobre seu relacionamento com Daryl. Mesmo eu já tinha percebido o quanto ele estava frequentemente ao redor dela, e me senti profundamente magoado pelo que parecia cada vez mais evidente. Tudo o que pude fazer a seguir foi observá-la preparando o jantar para nossos filhos, sentindo uma mistura de tristeza e desespero. Minhas emoções eram uma combinação volátil de raiva e lágrimas contidas. Nesse ponto, eu precisava desesperadamente de evidências concretas de que algo estava realmente acontecendo. No entanto, obter essa prova seria extremamente desafiador, já que envolvia pessoas com quem eu trabalhava. Não podia arriscar perder meu emprego, e o relato de Tyrell sobre o incidente do twerking não seria suficiente como base para um divórcio. Além disso, eles poderiam facilmente negar que isso tivesse ocorrido. Minha esposa poderia argumentar que estava apenas entregando almoço para Daryl, e o idoso guarda de segurança provavelmente corroboraria essa história. Não tive escolha a não ser assumir que minha esposa havia me traído. Estava claro que ela havia se encontrado secretamente com Daryl e dançado para ele há 8 meses. Com tanto tempo passado, eu não conseguia imaginar o que poderia ter ocorrido desde então. Precisava descobrir como obter evidências substanciais que pudessem ser usadas em um caso de divórcio, ao mesmo tempo que tomava cuidado para proteger meu emprego e me preparava para possíveis reações da família dela. Atualização. A situação continua piorando e tenho notado sinais cada vez mais preocupantes. Está se tornando cada vez mais provável que meu colega de trabalho tenha tido um caso com minha esposa. Para fornecer algum contexto, minha esposa, que chamarei de Gabby, teve que me buscar no trabalho porque meu carro precisava de novos freios. Enquanto me esperava terminar o turno, Gabby fez amizade com uma garota do escritório principal chamada Brianna e com um colega do departamento de expedição chamado Daryl. Sempre que eu saía do chão de trabalho, frequentemente os via conversando e ouvindo música rap. Com o tempo, minha esposa ficou próxima deles, chegando a visitar meu local de trabalho em seus dias de folga para se juntar a eles durante os intervalos de almoço. No entanto, algumas semanas atrás, recebi uma ligação preocupante de um ex-colega chamado Tyrell. Ele me informou que Daryl poderia ter dado em cima da minha esposa. Segundo Tyrell, ele presenciou os dois envolvidos em conversas privadas que pareciam flertar. Essas interações geralmente ocorriam cerca de 1 hora antes do intervalo de almoço de Daryl, o que levantou suspeitas.
O que é ainda mais preocupante é que, quando Tyrell e Daryl trabalhavam horas extras aos sábados, Gabby costumava visitá-lo. Inicialmente, ele hesitou em me contar qualquer coisa, mas em um sábado, testemunhou algo que o obrigou a compartilhar comigo. Após Tyrell sair do local, ele descreveu ter entrado no armazém de expedição e ouvido música em espanhol tocando. Ao espiar, observou minha esposa dançando e fazendo twerking para Daryl. As interações começaram de forma brincalhona, mas gradualmente se tornaram mais sensuais e agressivas. Tyrell contou como Gabby permitiu que Daryl a segurasse pelo pescoço e levantasse sua camisa, revelando sua parte traseira. Embora inicialmente parecesse que eles estavam apenas brincando, ficou evidente que as interações tinham tomado um rumo mais sério, especialmente pela maneira como trocavam olhares. Minha reação inicial foi tentar encontrar desculpas para minha esposa, questionando se ele tinha certeza de que era ela. Ele me garantiu que não havia dúvidas, apontando que Gabby era de descendência cubana, tinha tatuagens nos braços e sempre usava o cabelo preso em um rabo de cavalo. Tyrell revelou que, após presenciar isso, decidiu ir embora e voltar para casa. Lutei para aceitar as informações chocantes que ele havia compartilhado. A revelação de que minha esposa tinha dançado de forma sensual para Daryl já era angustiante o suficiente, mas o que tornava tudo pior era o fato de que o incidente havia ocorrido há aproximadamente 8 ou 9 meses. Considerando o tempo que passou, eu não conseguia parar de pensar na natureza do relacionamento dela com Daryl desde então. Atualmente, embora eu tenha apreciado a honestidade de Tyrell ao compartilhar essas informações, não pude deixar de sentir que ele poderia ter falado antes. Eu gostaria que ele tivesse me alertado na época, mas parecia que sua relutância em dedurar Daryl permitiu que a situação entre ele e minha esposa avançasse. Ao retornar para casa, iniciei uma conversa com Gabby sobre sua amizade com Daryl. Ela afirmou que ocasionalmente falava com ele, mas que ele não estava sempre por perto e que, na maioria das vezes, ela conversava com Brianna. Reconheci isso como uma mentira, já que eu mesmo tinha presenciado suas interações em algumas ocasiões. Graças às revelações de Tyrell, comecei a enxergar através da fachada que ela estava tentando sustentar. Ficou evidente que Gabby estava usando sua amizade com Brianna como pretexto para passar tempo com Daryl. Após minha conversa com Tyrell e as mentiras de Gabby sobre seu relacionamento com Daryl, comecei a realizar algumas investigações discretas em casa. Infelizmente, não conseguia acessar o iPhone dela devido à senha segura, e ela parecia estar constantemente envolvida em conversas com sua mãe e irmã. Em vez disso, recorri a ouvir discretamente suas conversas, principalmente as que aconteciam tarde da noite. Notei que ela frequentemente se retirava para a varanda dos fundos para falar ao telefone, o que me levou a tentar ouvir sem ser notado. Embora eu não conseguisse ouvir o que a outra pessoa dizia, algumas frases me chamaram a atenção como "para", "você é louco", ou menções a se divertir em um determinado clube em nossa área suburbana. Em uma ocasião, ouvi Gabby dizer, "Eu não posso ir lá." Suspeitei fortemente que "lá" se referia à casa de Daryl, mas sem o contexto completo, não tinha certeza absoluta. Quando ela voltou para dentro, questionei-a sobre a conversa no telefone, e ela afirmou que estava falando com sua irmã, Brianna, ou outra pessoa. No entanto, as risadas e o comportamento secreto me deixaram desconfiado e nada convencido por suas explicações. Eu devo ter sido cego antes da ligação de Tyrell, porque depois disso comecei a perceber vários sinais de alerta. Minha esposa agora sempre está com o telefone por perto, evita falar comigo e afirma estar ocupada. Quando sugeri que fôssemos íntimos, ela achou engraçado e disse que não seria apropriado com as crianças em casa. Quando perguntei por que isso nos impediria, Gabby me chamou de louco e disse para deixá-la em paz, alegando também que não estava no clima. Essas atitudes, tanto antes quanto depois da ligação de Tyrell, me fizeram duvidar da fidelidade da minha esposa, e eu me pergunto como já considerei esse comportamento normal.
No último sábado, acredito que causei a Gabby a perda de uma oportunidade de estar com Daryl, o que a deixou irritada. Após meu turno de trabalho, Gabby me ligou enquanto eu dirigia para casa. Ela mencionou que planejava sair novamente e me pediu para cozinhar para as crianças. Imediatamente, assumi que ela queria encontrar Daryl. Então, menti, dizendo que tinha alguns compromissos para resolver antes de voltar para casa. Ela afirmou que já estava se arrumando para sair e que tinha pedido para a irmã dela cuidar das crianças, embora eu soubesse que isso não era possível. Apesar de Gabby tentar me fazer sentir culpado para fazê-la ficar em casa, lembrei a ela que eu também tenho direito de sair e fazer minhas coisas, e que talvez eu não voltasse até mais tarde. Gabby respondeu com um indiferente, "Tanto faz", e desligou na minha cara. Mais tarde naquela noite, ela estava com uma atitude irritada e, quando falei algumas palavras, ela explodiu de raiva, culpando-me por arruinar sua noite. Eu disse que não me importava e que meus compromissos eram mais importantes do que sua socialização. Gabby afirmou que eu nunca tinha mencionado os compromissos, e eu retruquei dizendo que ela também não havia mencionado seus planos de sair antes de meu banho. Notei que ela estava na varanda falando ao telefone e parecia irritada. Tenho quase certeza de que estava falando sobre mim. No entanto, há alguns dias as coisas pioraram. Naquela noite, depois que terminei o trabalho, Gabby preparou o jantar. Ela entrou no quarto enquanto eu navegava no meu celular procurando novos tênis Jordans e informou que o jantar estava pronto. Quando cheguei à sala de jantar, ela estava arrumada, se preparando para sair. Perguntei quais eram seus planos, e ela disse que iria sair com algumas amigas, deixando-me responsável pelas crianças. Perguntei com quem exatamente ela iria sair, e Gabby apenas respondeu que seria com as amigas. Mais uma vez, expressei minha preocupação, dizendo que ela não podia simplesmente sair assim, e ela me acusou de tentar controlá-la. Com atitude, saiu pela porta. Fiquei bastante chateado porque sabia bem o que estava acontecendo. Ela ainda estava irritada pelo sábado em que não conseguiu ver Daryl e vinha demonstrando isso visivelmente desde então. Minha esposa só voltou por volta das 2h30 da manhã. Durante a noite enviei mensagens para ela, mas a única resposta que recebi foi: "Por favor, pare de me mandar mensagens." Isso me deixou frustrado. Quando finalmente chegou, eu estava jogando no PlayStation do nosso filho. Assim que a vi, começamos a discutir. Questionei por que ela tinha chegado tão tarde, e ela simplesmente disse que estava saindo com as amigas. Uma resposta que eu não estava disposto a aceitar. Apontei que eu deveria estar na cama, mas fiquei acordado esperando por ela. Ela alegou que eu nunca reclamei quando ela chegava tarde antes, ao que respondi que isso era porque eu sempre estava com ela. Então esse argumento não fazia sentido. Ela me xingou e me acusou de tentar controlá-la, mas eu discordei. Depois de um tempo, nosso filho saiu do quarto para ver o que era todo aquele barulho. Quando ele perguntou o que estava acontecendo, Gabby disse que não iria mais discutir comigo e entrou furiosa no quarto. Nosso filho viu o videogame ligado e perguntou se podia jogar. Concordei, mas avisei que seria apenas por um curto período antes de ele voltar para a cama. Assim que ele concordou, começou a jogar. Apesar de querer continuar discutindo com Gabby, decidi que não deixaria ela me manipular para acreditar que eu era um marido controlador, especialmente quando ela era quem havia chegado tarde. Eu costumava tentar me manter calmo, mas minhas suspeitas estavam tomando conta de mim. Chegar em casa às 2 da manhã era desrespeitoso, especialmente considerando que ela havia saído logo após nossa discussão. Fomos para o quarto para continuar conversando sobre sua saída. Ao entrar no quarto, estava prestes a discutir, mas parei no meio da frase quando vi algo surpreendente. Quando entrei, minha esposa estava se despindo e parecia estar usando apenas um fio dental preto como roupa íntima. Acho que ela imaginou que eu ainda estaria com nosso filho, porque pareceu surpresa ao me ver entrar. Ela apenas ficou lá parada, vestindo aquele fio dental, e eu a vi de uma maneira diferente. Depois de me olhar brevemente, ela me lançou um olhar que sugeria que acabaríamos discutindo se eu perguntasse qualquer coisa. Pegou o pijama que estava na cama e decidiu se trocar no banheiro. Eu não podia acreditar no que tinha acabado de ver, e preciso admitir, fiquei perplexo.
Decidi dormir no sofá, porque seria constrangedor depois disso. Minha mente não conseguia processar o que tinha testemunhado. Nunca tinha visto minha esposa usando uma roupa íntima tão reveladora antes. Era quase como se ela estivesse usando aquele fio dental preto para outra pessoa. Para ser justo, Gabby tinha algumas roupas íntimas provocantes, mas fazia muito tempo que ela não as usava. Ela gostava de usar biquínis pequenos para fotos de férias no Instagram, mas o que ela vestia parecia mais algo que se veria em um site como o World Star. Neste ponto, eu estava convencido de que minha esposa estava agindo de forma extremamente suspeita e escondendo segredos. Depois de pesquisar conselhos online, vi que muitas pessoas sugeriam gravar algo que pudesse incriminá-la. Então, encomendei um dispositivo de gravação ativado por voz e planejei colocá-lo no carro dela. Perguntei a um amigo se eu poderia usar o endereço dele para a entrega, e ele concordou sem fazer perguntas. Vou buscar o dispositivo quando ele chegar pelo correio. A última coisa que preciso é que ela veja o pacote e comece a me questionar sobre isso. Estou determinado a descobrir a verdade, não importa o custo. Graças ao Tyrell, muitas das minhas suspeitas parecem estar corretas. Tentarei fornecer atualizações, mas farei isso enquanto conseguir manter minhas emoções sob controle e agir o mais normal possível. Atualização. Quero expressar minha gratidão a todos que me apoiaram durante este momento desafiador com minha esposa. Sua ajuda na minha busca para descobrir se minha esposa tem sido infiel tem sido inestimável. Essas conversas têm sido essenciais, fornecendo força e sabedoria na minha busca pela verdade. Agradeço profundamente todo o apoio. No entanto, os conselhos que recebi foram um tanto divididos sobre como lidar com essa situação. Alguns sugeriram usar provas contra ela, enquanto outros aconselharam enfrentar os sinais de alerta de forma direta. Eu estava tentando decidir o melhor curso de ação, mas hoje minha esposa tomou uma decisão que me forçou a agir. Sim, minha esposa quebrou seus votos. Durante nossas férias, ela usava trajes de banho reveladores, mas geralmente era para fotos no Instagram, para se exibir. É amplamente entendido que esse tipo de roupa íntima, fio dental, não é algo que se usa casualmente. É algo para ser mostrado a alguém. Ver isso me deixou atordoado e simplesmente saí do quarto sem discutir. Graças ao Tyrell, meu mundo está atualmente em turbulência e os sinais são inconfundíveis. Antes do relato de Tyrell, eu sempre tentei não ser o tipo ciumento. Gabby é inegavelmente bonita e recebe elogios regularmente. Ela gosta de compartilhar fotos no Instagram e atrai muita atenção lá. Muitos comentários em suas fotos são inapropriados e até mesmo fotos antigas ainda recebem curtidas. É desafiador para uma pessoa ciumenta estar com uma esposa que tem milhares de homens a seguindo nas redes sociais. Eu estava ciente disso e tentei ser compreensivo. No entanto, esta situação é diferente e talvez eu tenha sido passivo demais. Como somos casados, acreditei que essa dinâmica precisava mudar e era hora de reunir provas. Depois de comprar um dispositivo de gravação ativado por voz, planejei obter provas. Se minhas suspeitas se confirmassem, eu pretendia buscar o divórcio. Com o dispositivo em mãos, fui com ela ao supermercado, esperando melhorar nosso relacionamento. Achei que, se houvesse problemas entre nós, poderíamos resolvê-los, e ela pararia de ver Daryl. Disse a Gabby que não via problema em ela sair com amigas, mas, como mãe, ela ainda tinha responsabilidades com a família. Ela respondeu afirmando sua independência como mulher adulta e me acusou de ser controlador. Disse que entendia seu desejo de se divertir, mas sua espontaneidade estava se tornando excessiva. Ela não dizia quando ou onde ia sair. Gabby reconheceu isso e disse que seria mais atenciosa comigo e com nossa família. Após essa conversa, ela realmente demonstrou mais consideração pelos meus sentimentos e parecia que poderíamos ter uma discussão mais profunda sobre nosso relacionamento. Contudo, isso mudou quando Daryl ligou alguns dias atrás. Inicialmente, eu não sabia como lidar com isso, mas, esta tarde, Gabby me empurrou a tomar uma atitude. No início da semana, ela mencionou que todas as nossas crianças queriam assistir a um filme da Pixar com seus primos mais velhos neste sábado.
Ela disse que os levaria para que todos assistissem ao filme juntos, o que achei uma ótima ideia, pois significava tempo de qualidade com as crianças. Quando eles saíram, algumas horas depois, recebi uma ligação do meu sobrinho. Ele mencionou que ouviu dizer que tínhamos um videogame específico que ele queria jogar e perguntou se poderia vir depois do filme. Eu disse que, se Gabi planejava trazê-lo de volta para casa após o filme, ele poderia vir jogar. Ele ficou animado e disse que perguntaria a Gabi quando ela fosse buscá-los depois do filme. O comentário dele me confundiu. Achei que Gabi fosse assistir ao filme com eles, mas ele disse que ela os informou que só os deixaria lá. Eu tinha dormido até mais tarde naquela manhã, então pensei que talvez tivesse entendido errado. No entanto, lembrava distintamente Gabi dizendo que assistiria ao filme com as crianças, e agora percebi que era mentira. Foi então que lembrei que era sábado, e Tyrell havia mencionado que Gabi passava tempo com Daryl aos sábados. Considerando o horário, os rapazes provavelmente ainda estariam trabalhando, se realmente fosse sábado. Tentei ligar para minha esposa, mas ela não atendeu, o que me deixou furioso. Depois disso, liguei para meu local de trabalho e perguntei ao departamento de segurança se os caras ainda estavam lá trabalhando. Eles confirmaram que estavam e eu desliguei, profundamente desconfiado de que Gabi realmente estivesse com Daryl. Entrei no carro e decidi dirigir até o meu trabalho, sabendo que provavelmente chegaria antes de eles saírem. Durante a viagem, tudo o que consegui murmurar foi idiota e expressar minha frustração pelo que ela estava me fazendo passar. Eu não sabia o que pensar, mas estava tomado pela raiva. Já tínhamos discutido sobre esse tipo de coisa antes, e eu achei que ela tinha entendido. Dessa vez, eu estava decidido a não deixar passar, principalmente porque ela tinha mentido para mim. Se Daryl estava evitando minha esposa, eu já não me importava mais. Entrei no estacionamento e comecei a procurar o carro dela. Encontrei rapidamente, e a raiva só aumentava. Entrei no prédio e fui direto para a doca de carregamento onde o Daryl trabalhava. Quando passei pelas portas duplas, a equipe dele se levantou surpresa ao me ver. Estavam de casaco, o que sugeria que estavam prestes a sair, até perceberem que eu escaneava o ambiente com os olhos. Não consegui ver Daryl nem Gabi, então imaginei que estivessem na sala de espera dos caminhoneiros. Quando comecei a me dirigir para lá, um dos funcionários tentou me barrar e disse que eu não podia estar ali. Alertei que ele saísse do meu caminho, deixando claro que eu não estava brincando e que enfrentaria ele se fosse necessário. Ele tentou bancar o durão, mas não se mexeu, mostrando que não queria briga. Sem perder mais tempo com ele, segui em direção à sala dos caminhoneiros, onde eu tinha certeza que eles estavam. Essa sala costumava ser um espaço pequeno, onde os motoristas aguardavam seus caminhões serem carregados. Há alguns anos, uma nova regra foi implantada, exigindo que todos os motoristas permanecessem nos caminhões até receberem sua documentação. A regra visava evitar furtos, embora eu nunca tenha entendido quem gostaria de roubar aquele tipo de carga. A sala era pequena, com apenas 2 máquinas de venda automática que nem funcionavam mais. Eu tinha certeza de que encontraria os 2 ali, e ao ouvir os gemidos de Daryl, minhas suspeitas se confirmaram. Fiquei junto à parede e espreitei para dentro da sala. Não conseguia acreditar no que via. Daryl estava com minha esposa e foi chocante. Vi ele sentado em um sofá, com a camisa aberta, calças e cueca abaixadas e o rosto da minha esposa no colo dele. Parecia a cena de um conto sombrio, como se ele fosse um senhor das montanhas, obrigando uma camponesa a realizar atos explícitos. Ele olhava para baixo, observando minha esposa ajoelhada, obediente, realizando um certo ato. Levei a mão ao bolso e peguei o celular, pressentindo que poderia precisar daquilo. Comecei a gravar e registrei pelo menos 7 segundos daquilo. Gabi estava claramente ocupada demais para perceber, e Daryl apenas a observava. Depois de conseguir a prova, entrei e confrontei os 2, gritando: "Maldita! Miserável!" Daryl pareceu surpreso ao me ver, enquanto Gabi olhou para mim com uma expressão visivelmente irritada. Ela levantou os olhos e perguntou, incomodada, o que eu estava fazendo ali. Eu só gritei de volta: "Maldita! É assim que você me trata?" Ela respondeu: "Você pode simplesmente ir embora?" E vale lembrar,
Ela ainda estava agarrada nele. Revoltado, falei para ela sair dali e irmos para casa, enquanto ela cobria o rosto dizendo: "Ai, meu Deus." O mais chocante é que ela não parecia nem um pouco envergonhada por ter sido pega no flagra. O que a incomodava de verdade era o meu comportamento na frente do Daryl. Depois disso, comecei a xingar ela sem parar, mas tudo que ela fez foi revirar os olhos e pedir, com frieza, que eu deixasse os dois em paz e fosse embora. Parecia que ela só queria que eu desaparecesse, como se o fim do nosso casamento não significasse nada para ela. Dava a entender um tanto faz, o que me deixou ainda mais furioso. Mesmo após uma enxurrada de insultos, tudo o que ela conseguia dizer era "vai embora" e "eu não ligo". Gritei, perguntando como ela podia fazer aquilo comigo depois de dizer que me amava. E ela retrucou: "Eu não te amo desse jeito, tá bom?" Aquilo quase me destruiu por dentro. Repetiu mais uma vez que eu fosse embora. Então disse a ela que queria o divórcio, e ela respondeu com um tom frustrado: "Tá bom." Saí do galpão, entrei no carro e fui para casa. Quando cheguei, ainda consumido pela raiva, comecei a socar as paredes e gritei o mais alto que pude. Eu não conseguia acreditar que ela teria coragem de me trair daquele jeito. Ela se transformou em alguém que eu não reconhecia mais. Eu estava farto do absurdo que ela me fazia passar. Até agora ela não voltou, e eu não tenho ideia de onde está. Suspeito que possa estar com a irmã explicando a situação. Seja lá o que vier a seguir, agora tenho provas irrefutáveis da traição. Pretendo usar isso de todas as formas possíveis, especialmente no processo de divórcio. Essas evidências mostram claramente o quanto ela foi irresponsável e o total desprezo pelo nosso casamento. É triste admitir, mas talvez eu nem devesse ter confiado no Tyrell para me alertar sobre isso, já que os sinais estavam todos lá. Ela só valorizava o que eu fazia por ela, e foi por isso que se casou comigo. Gabi nunca quis amor. Ela queria se sentir desejada. Como Daryl era atraente e a desejava, eles se envolveram. Relações como essa costumam terminar em fracasso, porque mulheres como ela tendem a voltar para aquilo que realmente são. Recentemente, comprei um gravador ativado por voz, o modelo V, que só usei uma vez. Pelo que parecia, tudo o que eu precisava era de alguém que já nem trabalhava mais conosco. Atualização. Algumas pessoas por aqui acham que eu estava hesitante em confrontar minha esposa, mas não foi isso. Depois de descobrir a infidelidade dela, tomei medidas sérias, consultei um advogado e iniciei o processo de divórcio. Gabi era o tipo de pessoa que se achava no direito de tudo. Se ela estivesse casada, esperava receber tudo do bom e do melhor. Eu nunca medi esforços para mantê-la satisfeita, e ela me fez acreditar que era isso que um bom marido deveria fazer. Agia como se eu fosse sortudo por tê-la como esposa, uma espécie de troféu, especialmente considerando toda a atenção que ela recebia dos outros. E eu acabei comprando essa ideia, principalmente porque, no começo, ela era uma boa esposa e uma mãe dedicada. Mas a verdade é que ela nunca me amou. O que ela queria era a atenção e a vida confortável que eu lutei para dar. Outro problema recorrente era essa busca constante por validação. Isso ficava claro pelo quanto ela amava usar Snapchat e Instagram. Tinha uma enorme quantidade de seguidores, 80% homens, e os comentários nas postagens eram ainda piores. Eu precisei criar uma casca grossa para aguentar aquilo tudo, principalmente quando ela postava fotos de biquíni nas nossas viagens para lugares como Las Vegas e Jamaica. Agora tudo estava claro. Ela não ia mudar, mesmo tendo alguém ao lado disposto a cuidar dela. Isso não importava. Quando cruzava com alguém que achava atraente, ela se deixava levar, especialmente se o cara a tratasse do jeito que ela achava que merecia ser tratada. Com tudo vindo à tona, precisei encarar a realidade. Decidi ligar para os meus irmãos para contar o que estava acontecendo. Era algo que eu não queria fazer, mas sabia que era o momento certo. Liguei primeiro para o meu irmão mais velho, vamos chamá-lo de Rick, e desabafei tudo com ele com muito palavrão no meio. Depois que ele perguntou se eu estava em casa, disse que precisava resolver uma coisa, mas que passaria aqui depois. Em seguida, liguei para minha irmã mais nova e contei a história para ela também.
Ela me deu uma bronca, mas disse que achava que o Rick acabaria ligando para ela sobre isso. Falou que ia ver como eu estava mais tarde e desligou. Mais tarde, ela retornou a ligação e me avisou que o Rick já estava a caminho para me buscar. Perguntou sobre as crianças, e eu respondi que estavam no cinema e que a Gabi era a responsável por buscá-las. Ela não estava muito animada em ficar com as crianças, mas dado o meu estado emocional, não havia muito o que pudéssemos fazer. Depois de desligar, comecei a cochilar até ouvir o carro do Rick chegando. Abri a porta e vi meu irmão, com aquele porte imponente, se aproximando com uma sacola e sua caixa de ferramentas. Rick sempre teve um jeito durão. Jogou futebol no colégio e na faculdade. E agora, com a cabeça raspada e a barba cheia, parecia até um veterano militar. Ele veio até mim e me deu um abraço apertado. E mesmo que a gente sempre tivesse aquela pose de machão, lágrimas vieram aos meus olhos, porque ambos sabíamos que era exatamente o que eu precisava naquele momento. Depois do abraço, ele me contou que tinha passado numa loja e comprado fechaduras novas para a casa. Achava fundamental garantir que a Gabi não pudesse voltar e entrar para levar nossas coisas. Depois de mais de 1 hora conversando e trocando as fechaduras, fomos para a casa do Rick. Ele e a namorada foram extremamente acolhedores e fizeram o possível para levantar meu ânimo durante aquele fim de semana. Minha irmã Dina também apareceu para conversar comigo. Depois de me reconectar com o resto da família, não consegui parar de reviver aquela cena traumática na minha cabeça. Eu ainda esperava pegar minha esposa confessando algo mais, ou criando a chance de confrontá-la diretamente. Mas a oportunidade chegou mais cedo do que eu esperava, no momento em que ela admitiu que não me amava daquele jeito. Uma vontade ardente de vingança tomou conta de mim. Eu queria devolver na mesma moeda por tudo que ela tinha me feito passar. Aquele domingo, a irmã da Gabi me ligou. No começo, meu irmão não queria que eu atendesse, mas precisei lembrá-lo de que meus filhos estavam com a Gabi. Saí da sala e atendi. Do outro lado, a irmã dela, vamos chamá-la de Cristina, me perguntou o que estava acontecendo. Comentou que a Gabi se recusava a voltar para casa, mas não queria explicar o motivo. Então eu contei a verdade, que peguei a irmã dela me traindo dentro do meu próprio trabalho. Houve alguns segundos de silêncio, e aí ela começou a negar tudo, dizendo que eu estava inventando. Depois de deixá-la desabafar, falei para desligar porque eu iria mostrar a prova. Ela ainda começou a dizer alguma coisa, mas eu desliguei com raiva. Em seguida, enviei o vídeo para ela e não ouvi mais nada dela pelo resto do dia. Passei o restante do domingo tentando relaxar. Na segunda-feira, voltei ao trabalho e conversei com o meu supervisor sobre o Daryl e a Gabi. Para minha surpresa, ele me deu um formulário de testemunho para registrar uma queixa. Enquanto preenchia o papel, ele demonstrou empatia e me perguntou se eu tinha certeza de que aquilo realmente estava acontecendo. Respondi com raiva, perguntando se ele queria ver o vídeo que gravei. Ele ficou surpreso e quis saber se eu realmente tinha essa prova. Confirmei. Na hora, ele pegou de volta o formulário que eu estava preenchendo e disse que não seria mais necessário. Ele pegou o telefone e conversou com alguém sobre a situação. Depois de desligar, comentou que havia entrado em contato com o gerente e pediu para enviarem o vídeo para o e-mail dele, pois ele trataria do assunto quando o chefe da empresa fosse visitar a unidade nos próximos dias. Concordei com isso, mas também informei que não voltaria ao trabalho até lá. E, na verdade, ele já estava prestes a sugerir o mesmo. Alguns dias depois, a irmã da Gabi, Cristina, me ligou de volta, o que me surpreendeu. Ela disse que tinha conversado com a Gabi e que gostaria que eu falasse com ela naquela noite, pois as crianças queriam voltar para casa. Concordei em buscar meus filhos, mas deixei claro que não queria falar com a Gabi porque, para mim, não havia mais nada a ser dito. Cristina disse que entendia que a Gabi tinha cometido um erro, mas que eu deveria ser o mais razoável e pensar na família. De alguma forma, parecia que eu era o errado da história. Informei que não estava disposto a conversar com alguém que me traiu com um colega de trabalho e ainda causou constrangimento dentro do meu próprio emprego.
Apontei que ela tinha levado outro homem para dentro da minha casa e ainda assim eu era esperado para agir como se nada tivesse acontecido. Christina respondeu dizendo que isso não era verdade, alegando que a Gabby só se envolveu com o Daryl no trabalho ou na casa dele. Eu ri e perguntei: como posso ter certeza disso? Comentei que, por tudo que eu sabia, ela podia até ter se envolvido com os amigos do Daryl quando estava por perto. Christina ficou irritada e disse que as coisas não aconteceram assim. Então pedi que ela esclarecesse como aconteceu. E foi aí que ela contou tudo o que a Gabby havia confessado. Na hora, me arrependi de ter insistido, porque eu sabia que a Gabby não mentiria para a irmã, e isso tornava tudo ainda pior. Segundo Christina, quando a Gabby conheceu Brianna, o Daryl já conversava com ela. A Gabby disse que estava ali só para me buscar, mas enquanto esperava, acabou puxando conversa com eles e começou a aparecer mais vezes. Com o tempo, ela e Brianna ficaram amigas e passaram a almoçar juntas. Christina contou que o Daryl começou a elogiar a Gabby, especialmente sobre sua aparência, o que a surpreendeu, mas ao mesmo tempo fez com que ela se sentisse bem com a atenção. Um dia, a Gabby escorregou e disse para Brianna que achava o Daryl atraente, e a Brianna foi contar para ele. A partir daí, segundo Christina, ele começou a se aproximar demais, fazendo comentários inapropriados. Quando ouviu isso, a Gabby fingiu não dar bola, mas por dentro gostava da situação e pensava bastante no assunto. Eu disse que não acreditava e perguntei por que ela não me contou antes, já que eu teria cortado tudo. Christina respondeu que a Gabby não quis contar porque estava gostando dele e achava o comportamento imprevisível dele excitante. Perguntei quando aquilo tudo começou e Christina hesitou. Quando ameacei desligar, ela acabou contando os detalhes. Disse que não tinha certeza da data exata, mas a Gabby tinha falado sobre uma festa de aniversário na casa da irmã da Brianna. Eu já sabia que essa irmã era conhecida por beber demais nas festas. Brianna convidou a Gabby e ela foi. De acordo com Christina, o Daryl também estava lá. Ela contou que a Gabby ficou surpresa ao vê-lo, mas eles passaram um tempo juntos e se divertiram. Christina perguntou se ele estava tentando algo com ela, e a Gabby confirmou que sim. Disseram que dançaram juntos, mas com o tempo, as coisas ficaram mais intensas. Perguntei o que ela quis dizer com intensas, e Christina disse que ele pediu para Gabby rebolar para ele. A Gabby então virou de costas e começou a dançar rebolando em cima dele. Christina disse que, com a legging apertada que ela usava, dava para ver claramente o quanto ele estava gostando daquilo. E ela continuou dançando e se esfregando nele. Depois de um tempo, ele começou a beijá-la e os dois passaram a se pegar de verdade. Christina explicou que eles começaram a sair juntos e as coisas começaram a evoluir para além do aceitável, o que para mim já era mais um enorme sinal de alerta. Ela continuou contando que, quando a Gabby foi ao apartamento do Daryl com a Brianna, ele deu em cima dela, e ela permitiu. Vendo isso, a Brianna simplesmente os deixou sozinhos no apartamento dele. Christina disse que depois de se beijarem, ele praticou sexo oral nela. Com o tempo, ele passou a tentar fazer isso com frequência, e às vezes ela deixava, outras vezes resistia. Até que chegou um momento em que ela não resistia mais, e ele a convenceu a retribuir. Perguntei a Christina se esses encontros aconteciam quando meus filhos estavam por perto, e ela explicou que tudo acontecia no trabalho ou no apartamento dele. Disse a ela que eu simplesmente não conseguia acreditar que a Gabby tinha feito isso comigo. Ela respondeu que também não conseguia acreditar, mas mencionou que a Gabby achava que ele era habilidoso e que curtia o jeito selvagem dele. Christina disse que, a princípio, a Gabby achava que os encontros terminariam apenas no sexo oral, mas ele queria mais. Ela lembrou de um dia em que ele virou a Gabby de costas e a prendeu contra o sofá. Disse que, olhando agora, era claro que naquele dia ele teve o que queria. Christina contou que aconselhou a irmã a levantar e ir embora, mas que ela simplesmente não conseguiu e deixou que ele a penetrasse por trás. Balancei a cabeça, em choque, e perguntei de novo: como ela pôde fazer isso comigo?
Christina disse que a Gabby achava tudo aquilo muito excitante e que o fato de ser errado deixava tudo ainda mais intenso. Ela sempre se sentiu atraída pelo lado rebelde do Daryl e quando ele finalmente conseguiu levá-la, não decepcionou. Christina comentou que ele era tão entusiasmado que ela chegou a se preocupar se os vizinhos não estariam ouvindo. Consegui entender o que ela queria dizer, porque quando eu era mais novo, meu irmão e eu ajudamos minha tia a se mudar de um apartamento. Enquanto carregávamos as coisas, ouvimos uns barulhos altos e, por um momento, achamos que alguém estava sendo atacado. Depois percebemos que era alguém assistindo um filme de ação. Parecia que o Vin Diesel ou o James Bond estavam morando no andar de baixo. As paredes eram absurdamente finas. Se o apartamento do Daryl era tão barato e mal construído quanto aquele da minha tia, é bem provável que os vizinhos tenham escutado tudo, principalmente se estavam transando daquele jeito. Christina ainda disse que depois daquele primeiro encontro, sempre que ele queria, ele conseguia. Aquilo deveria ter sido o segredo dos dois, até que o Tyrell abriu a boca e revelou tudo, mostrando mais coragem do que eles jamais imaginaram. Christina começou a dizer mais coisas, mas interrompi. Falei que os detalhes sobre a festa e o apartamento já eram mais do que eu podia aguentar. Ela pediu se eu não poderia, mais uma vez, ser o lado calmo e racional da história e conversar com a Gabby, mas recusei firmemente. Disse que passaria lá no dia seguinte para buscar as crianças, mas que não tinha nenhuma intenção de conversar com a Gabby. Ela disse que não ia funcionar se os dois fossem tão teimosos, mas eu reforcei que ela me transformou num palhaço e que eu não daria uma segunda chance. Informei o horário que passaria para pegar as crianças e ela soltou um suspiro irritado antes de desligar. Aquele dia me deixou profundamente para baixo. Precisei de muita força para começar a sair daquele buraco emocional. Algumas horas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Logo em seguida veio uma mensagem e percebi que era de um colega de trabalho, o que me surpreendeu. Eu estava dirigindo, então atendi pelo Bluetooth do carro. Ele perguntou o que estava acontecendo e eu disse que estava apenas resolvendo algumas coisas. Então ele me pegou de surpresa com a pergunta: "Você teve algo a ver com o Daryl ser demitido?" Segundo meu colega, 2 homens e uma mulher vestidos de terno apareceram no trabalho junto com o nosso supervisor. Eles foram direto para a área onde fica a sala dos caminhoneiros. Ao ouvir isso, já desconfiei que estavam verificando se aquele lounge correspondia ao ambiente mostrado no vídeo. Mais tarde, ele me contou que, cerca de 20 minutos depois da chegada deles, chamaram o Daryl para o escritório e pediram que ele juntasse seus pertences. Confessei a verdade para meu colega e ele disse que teria feito exatamente a mesma coisa. Também perguntou quando eu pretendia voltar a trabalhar, e eu informei que planejava voltar na sexta-feira, para cumprir meio expediente. Ele respondeu de forma positiva e disse que falaria comigo depois. Aquilo me deu certo alívio, e naquela noite cozinhei algo para mim. Agora, meu foco principal era o processo de divórcio. No dia seguinte, eu teria que buscar meus filhos, e sinceramente, não estava nada ansioso para isso. Já fazia vários dias desde a última vez que vi a Gabby, e meu irmão Rick foi comigo, só por precaução. Quando chegamos, meus filhos ficaram realmente felizes em me ver. Disseram que a mãe vinha sendo grossa com eles e que estava os ignorando, e por isso queriam voltar para casa comigo. Ao olhar para o lado, vi a Gabby na cozinha, no telefone com a irmã, me ignorando completamente. Disse às crianças que podiam entrar no carro. Minha filha mais velha perguntou se podia levar o iPad com ela, e eu disse que sim. Mas, de repente, a Gabby se meteu e disse que o aparelho ficaria com ela, porque foi ela quem comprou. Isso deixou minha filha emocionalmente abalada, então pedi que esperasse no carro. Quando ela se afastou, olhei para Gabby e disse que não acreditava no quão mesquinha ela estava sendo. Isso desencadeou uma discussão acalorada, e dessa vez eu não segurei nada. Chamei ela por nomes ofensivos e ela rebateu me chamando de dedo duro por ter feito o Daryl ser demitido. Apontei que ela mesma tinha dito que mal conhecia o Daryl e ela respondeu com palavrões, mandando eu ir chorar para a mamãe. Ainda teve a cara de pau de dizer que eu devia me sentir sortudo por ela sequer ter me dado atenção.
Chegou ao cúmulo de sugerir que Daryl e eu deveríamos ter resolvido a situação numa briga, ao invés de prejudicar o emprego dele. Eu rebati dizendo que só brigo por mulheres de verdade, e não por vadias que não merecem esse tipo de honra. Ela me xingou de pobre coitado e fracassado, dizendo que não ama um cara tão sem graça. Irritado, peguei um copo de suco de laranja e joguei nela. Por pouco não acertei. Em choque, ela pegou um garfo e arremessou na minha cabeça, que por sorte, também errou o alvo. Toda essa confusão foi interrompida pelo meu irmão, pela Cristina e por uma amiga dela que estavam ali na hora. Mesmo assim, Gabby continuou gritando que não me queria mais, repetindo próximo, próximo, como se eu fosse descartável. Meu irmão praticamente me arrastou até a varanda para eu me acalmar e quando finalmente me controlei, fui embora. Não tinha mais forças nem para discutir. Ao voltar para o carro, contei para minha filha que a mãe tinha ficado com o iPad. Ela apenas disse que não se importava mais e que só queria ir embora dali. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer, e mesmo reconhecendo que passei dos limites, confesso que foi bom descarregar um pouco da minha frustração. Hoje meus filhos estão comigo, e com as novas fechaduras na porta, eles vão continuar aqui. Tive que dar a notícia a eles, com cuidado. A mãe e eu não iríamos mais morar juntos. Isso partiu o coração deles, mas eles entenderam. Como já disse antes, meu foco agora está nos papéis do divórcio. Os advogados com quem conversei disseram que o vídeo pode ser útil em vários argumentos legais. Eu realmente acredito que minha esposa é extremamente convencida. E espero que tudo o que ela fez tenha valido a pena. Se ela realmente acha que pode ter um relacionamento sério com o Daryl, está completamente iludida. Daryl ou qualquer outro homem dificilmente vai querer compromisso com ela. Ela está chegando nos 40, tem vários filhos, e ele com certeza não quer virar padrasto da noite pro dia. Se ela está achando isso, está se enganando. Eu conheço o Daryl melhor do que ela. Gabby foi apenas mais uma conquista, e quando ele enjoar, vai partir para outra. Disso, eu não tenho dúvida. Essa realidade vai bater logo, e provavelmente nem vai demorar um ano. Pelo menos agora posso começar a ter um pouco de paz. Mas ainda me preocupo com meus filhos, com minha família mais próxima, talvez até com a Cristina, caso ela um dia perceba o quão tolas foram as ações da Gabby.